Conversa no Sarate, um espaço de escuta, de acolhimento e de muita arte. Olá, eu sou a Cássia Sarate e sejam bem-vindos ao Conversa no Sarate, um espaço de escuta, acolhimento e muita arte. Hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial, Gabi Rangel, multiartista, trabalha com várias linguagens. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada, Kátia. Agradeço a oportunidade de estar aqui no Instituto. Eu achei muito importante conseguir fazer uma arte aqui, vocês abrirem as portas para mim, conseguir trazer ela para cá, conseguir fazer minha linguagem artística, alcançar tantas mulheres que passam por aqui. Eu achei importantíssimo. E agradeço a todas as pessoas que têm me ajudado nessa parte, tanto a Ana no Tatu Pirituba, a Sabine do Arte do Subúrbio, as meninas do Clique Museus, que são duas pedagogas incríveis, a minha família, o meu marido, minha coisinha. A sua coisinha maravilhosa, né? E sempre me apoiou na arte. Eu acho muito bacana quando vocês falam hoje, e as pessoas falam, né? Cada um trata de coisinha. Isso é um trato muito carinhoso, né? De vocês, né? Desde quando a gente começou a namorar, ele me chamava de coisinha, que ele falava que era doidinha, assim, ele falava, você é uma coisinha. Aí ficou. Gabi, me fala um pouco de você, sobre a sua história, a sua origem. Eu comecei, assim, na verdade começa da minha infância, né? Eu era uma criança muito tímida, eu brincava com as coisas que eu criava, assim, eu tinha brinquedos, mas não dava tanta atenção igual a arte. Então, eu fazia fantoches com papelão, com meia, eu adorava misturar as tintas para saber que cor ia dar. E assim, eu fui caminhando e foi um processo de amadurecimento, né? A arte foi me acompanhando. E quando chegou na minha adolescência, dos meus 15 para 17 anos, eu comecei a trabalhar com pintura artística, maquiagem facial. E aí eu conheci o grafite. E aí eu comecei a trabalhar com grafite, mas eu não tinha essa noção de dimensão. E aí minha primeira exposição foi em 2012, no Museu do Jaçanã. E acabou itinerando para 4 bibliotecas públicas. E aí foi onde eu fiz essa exposição. Aí passei a trabalhar com confeitaria. Ah, confeitaria, tá. Que foi quando eu comecei a pintar doces. Até 2021. Aí em 2021 eu tive uma perda muito grande, que foi minha mãe e meu irmão. Eles chegaram a falecer de Covid. E eu fiquei uns 2 anos sem pintar. E aí eu voltei faz pouco tempo, em 2025... Eu voltei a pintar porque meu marido sempre falava, vai, é uma coisa que você gosta. E eu estava muito revoltada com a Covid, com coisas que aconteceram, que eu falava assim, para que eu vou terminar os estudos, a faculdade, né? Por que eu vou inteirar se o meu irmão morreu com 35 anos? E aí, quando a faculdade homenageou o meu irmão, como o nome da biblioteca Otávio Rangel de Souza, que é o nome dele, eu percebi que o que eu fazia também era importante. Sim. Que como ele fazia para a educação, eu conseguiria fazer igual ele, só que com a arte, em conscientizar as pessoas através do que eu passava para o mundo. E aí passou a ter mais sentimento a minha arte, passou a ter mais cor, mais significado. E foi aí que eu conheci o processo contra os outros projetos contra o feminicídio. Foi aí que começou tudo, né? Sim. É, bem bacana. E você vem de uma família bem grande, né? É uma família, é a caçula de todos. Me fala um pouco dessa origem aí. Eu sou a caçula, somos em 5 irmãos. A Carla é a mais velha, ela é pedagoga. O Otávio, ele era o segundo mais velho, ele era professor de filosofia. O Rodrigo, ele é músico e trabalha com TI. E tem a Ju, que é do Clique Museus, que ela adora museus. Ela faz tudo com museus, ela é pedagoga também. Tem pós também na USP, eu não lembro do que era a pós dela. E a minha família sempre foi de fazer projetos. E eu que sou raspa do tacho, né? E não terminei ainda a faculdade, eu comecei 5, mas não terminei mesmo ainda. E tudo isso foi base do meu pai e da minha mãe. Tá. De onde a gente tinha que fazer as coisas. Meu pai, ele começou com história. Mas como ele teve 5 filhos, ele não ia conseguir terminar a faculdade. Então, ele e minha mãe deixou para os planos deles, para nós. Tá. Então, a educação que eles não puderam ter, a gente teria. E aí, começou com todo final de semana ir para museus, ler livros, fazer projetos juntos. A gente tinha que escrever. Tudo que a gente lia, a gente tinha que escrever sobre isso e dar para eles.
E se a gente fizesse errado, meu pai corrigia, ainda falava, não, você leu errado, ou você não leu e tá mentindo, então você vai ficar de castigo e vai ler outro livro. E sempre foi assim, sempre foi uma coisa muito gostosa, e café da manhã, almoço, jantar, era debates. Debates, tá. E era, tipo, cada um contando a sua história, ou um zoando o outro sobre o que cada um escolheu, que o meu irmão falava muito que o da filosofia, né? Zoava, minha irmã falava que pedagogia era plantar feijãozinho. E aí ela ficava falando o nome errado dos filósofos para irritar ele. Aí ele ficava bravo, aí um zoava o outro. E esse era o nosso cotidiano, receber pessoas da cultura, de todos os meios. Nesse começo do ano, tivemos nesse primeiro trimestre um aumento de 41%, né, em relação ao ano de 2025, sobre o feminicídio. Então, isso quer dizer 86 mortes, que quer dizer 4 mulheres mortas a cada dia. A gente sabe que esse processo seu, você começou com todo esse movimento sobre o feminicídio, mas também teve uma relação que foi abusiva. Você pode falar um pouco dessa relação que você teve, Gabi? Eu tive um namorado que eu não podia usar roupa curta, só quando fosse sair com ele, ele não aceitava os meus grafites, as minhas ideias. Ele falava que não era grafite, que o que ele fazia o que ele fazia era grafite, o que eu fazia era florzinha que não tinha nada a ver, porque o grafite era rua, era esse movimento de agressivo, de usar roupas largas, tanto que ele fez eu passar um tempo a usar roupas largas e eu não me sentia mais feminina, eu não me via mais como uma menina que fazia as coisas, e eu não tinha essa consciência também de que isso era violência doméstica. Você começou nessa relação nova, né? Sim, eu tinha uns 17 anos. Sim. E aí eu cheguei a ficar 9 anos até que minha mãe e meu irmão faleceram. E eu percebi que ele não estava comigo. E aí eu comecei a fazer outras coisas. Aí eu conheci outras artistas que me levaram a entender que o grafite, sim, tem espaço para mulher. Que o grafite, ele abre as portas para você conseguir passar o que você sente pro mundo, para outras mulheres verem que também tem mulheres lá fora, que elas não estão sozinhas. E eu acho isso extremamente importante, mostrar que tem mulheres na ação, sim. E tem mulheres no grafite, tem mulheres na música, tem mulher na poesia, tem mulher na cultura. E eu acho isso extremamente importante, lembrar para todas elas. E saber que a violência doméstica não começa só no bater. Ela já tem coisas antes, como a roupa que você usa, segurar o seu dinheiro, saber o seu círculo social, não deixar mais de ter essa comunicação com outras pessoas. A violência psicológica, né? A violência psicológica. E isso foi o motivo? Foi o que impulsionou esse projeto seu? Na verdade, não. O que impulsionou... Na verdade, eu nem sabia o que era feminicídio, o que era violência doméstica, quando começou, né? Eu era muito nova. E aí, eu passei a perceber quando... Esse ano, a Kátia Suzue é uma artista incrível. Ela me indicou para Simone Sis, que ela precisava de meninas para ajudar ela como assistente num evento grande de grafite, que seria um memorial, uma homenagem para a Inara, que foi vítima de feminicídio por um companheiro. E aí, quando a Cis me chamou, eu cheguei no evento. Até então, para mim, era um evento de grafite, né? E aí, eu comecei a conversar com as meninas, e aí era mais de 35 artistas, e aí eu fui olhando os muros. Aí cada uma falava uma coisa, e eu falei, gente, eu tô me sentindo no lugar onde eu queria estar, com essas artistas. Só que até então eu não tinha caído na real do realmente o que era importante, porque a gente estava lá. E aí foi aí que eu percebi. Quando a gente estava terminando o mural, a gente estava fazendo a Tainara. E aí já estava o rosto dela pronto, só faltava a parte de baixo, tal, alguns detalhes. E aí foi passando pessoas na rua. Só que essas pessoas conheciam ela. E as pessoas apontavam, nossa, é a Tainara. Aí cada um contava a história dela, como ela era feliz, ela adorava dançar, o time de várzea de lá que ela adorava, dos filhos dela, da mãe dela, como ela era amável com a mãe. E aí a gente começou a perceber e por que a gente estava lá. Foi aí que percebeu, né? Foi aí que a gente entendeu como era importante isso que a gente estava fazendo. E aí, dali, a gente teve até a mãe dela passou
conversou com a gente, agradeceu muito, ela se emocionou bastante. Ela abraçou todas nós, tirou foto com todas nós. Ela, não, isso aqui vai ficar guardado para sempre. E aí, fica na memória mesmo, né? Ficou na memória. E foi lindo a homenagem. Ela ficou enorme, assim, acho que foi quase 3 metros de desenho. E a partir daí eu fiquei com isso na cabeça. Que me moveu, me tocou bastante. Eu falei assim, eu também sou mulher. E as minhas tias, as minhas irmãs, as minhas primas, minhas sobrinhas, eu falei, as mulheres, isso não pode acontecer mais. A gente tem que saber conversar com isso. E aí, casou de eu querer fazer outros eventos. Entendi. Foi aí que começou o projeto, né? Foi aí que começou o projeto. E quando você fala desse movimento da possibilidade de politização e conscientização das mulheres, tem a ver com isso? Tem. Eu penso que eu quero levar essa conscientização para os lugares onde o Estado não consegue chegar, que são as periferias. Quando a gente baixa os dados das mulheres, da maioria das mulheres que são vítimas de feminicídio, a gente olha que começa com mulheres negras, mulheres crentes e mulheres trans. É um número extremamente alto, né? É um número extremamente alto. E eu quero levar para elas, a linguagem delas, e através da arte também, que é muito importante elas terem essa linguagem. E a arte como uma forma de cura para elas conseguirem mexer também, elas verem que também tem artistas que sofreram as mesmas coisas que elas. E que não é só a classe social, que é política, é tudo. Nós estamos juntas, elas não estão sozinhas. A gente tem que mostrar a sororidade. E para elas saberem que isso não vai ficar impune. Esse seria o centro da memória feminista? Seria o início. A gente pensa em fazer um memorial feminista para itinerante. Como a gente não tinha o espaço, a gente pensou em começar a levar para essas comunidades. Aí a gente vai levar o grafite. A gente está pensando em chamar 5 artistas renomadas no grafite para ela escolher as artistas. A gente está pensando em comprar velas para dar para essas artistas pintarem, que vão ser selecionadas, para a gente levar essa exposição. Aí a gente pensou em fazer um cinema cultural que mostre histórias de mulheres que passaram pela violência doméstica e conseguiram superação. E a gente quer fazer um marco de resistência, então a gente vai levar a tatuagem, vai levar o piercing, para elas levarem aquilo, marcar a pele delas como se fosse um lembrete sempre do nosso símbolo. Aí a gente vai levar feirinha, roda de conversa. A gente pensa em fazer um todo e algo globalizado, né? Que a gente consiga alcançar o máximo de número de mulheres possível. E quando você fala desse projeto, é um projeto completo, né? Quando você fala de feirinha, de oficina, tem tudo aí, não é? Tem tudo um pouco, tudo e mais um pouco. E a gente pensa em acrescentar mais ainda. A gente ainda está nesse processo de crescer e conseguir fazer esse projeto ir para frente. Essa ideia é sua ou você teve com um coletivo? Começou comigo e com as minhas amigas, com as minhas irmãs também. Com suas irmãs, tá. E aí, até o meu pai, ele falava, porque meu pai, ele sempre pregou em casa muita igualdade. Então, o mesmo direito que o meu irmão tem, eu também tenho. Então, a gente não sempre tem que respeitar o direito do outro e nunca passar por cima. Se passasse, era reunião na certa com a família inteira para todo mundo entender o seu lugar. Tá. E o coletivo começou a partir daí. A gente começou a unir amigas, famílias, e a gente começou a discutir sobre o que a gente poderia fazer para levar para essas mulheres o que a gente está passando. E a gente percebeu que a violência doméstica não era só no bater. A gente percebeu que tinha amigas nossas, tanto que teve um parente assim, que a mãe dele apanhava do marido. Sim. E aí o filho era adolescente, ele tinha irmãos pequenos. E aí quando aconteceu isso, ele discutiu com o padrasto bateu nele, bateu na mãe e foi pra cima dele e dos irmãos com a faca. E aí ele pegou o prato e começou a tacar nele. Só que, acho que de tanto ele guardar, ele conseguiu devolver o que ele guardava nesse cara. E ele bateu. E aí ele fugiu. E o cara ficou vivo. Só que os dois se bateu, ele pegou os irmãos pequenos e levou pra minha casa. Levou pra sua casa? Pra minha casa. E aí ele falou com o meu pai assim, tio, me ajuda, por favor. Aí minha mãe pegou ele, colocou as crianças. Aí, quando ela viu, tava todos ensanguentados. Todos sujos de sangue. Minha mãe pegou as crianças, deu banho.
Meu pai sentou ele para conversar, deu roupas para ele novas, para ele se vestir. E aí meu pai começou a perceber que isso estava virando normal na vila. Tá. E aí foi a partir E isso daí, da origem da onde você começou, da sua lá da minha infância. na sua E infância, aí meu tá? pai chegou a adotar ele. Adotou? Adotou ele. Agora ele tá em Portugal. Entendi. E aí ele agradeceu muito meu pai por tudo que meu pai fez. Aí no final meu pai ficou um tempo com a guarda dele, depois teve que devolver a guarda. Entendi. Mas ele agradece por tudo que a gente fez, porque ele conseguiu se reerguer, fez faculdade. Porque vocês casou. acolheram, né? Todos Sim. ali, né? Só que os irmãos pequenos dele acabou ficando com as tias da irmã da mãe dele. Tá. E aí quando chegou no julgamento, que a juíza perguntou o que estava acontecendo, a mãe dele disse que não poderia ficar sem o companheiro dela. E ela colocou ele em primeiro lugar e não os filhos. Tá. Existe muito isso, né, Gabi? Existe muito isso. A gente tem analisado bastante isso, porque é uma dependência emocional. Uhum. Às vezes as mulheres falam assim, mas eu não poderia largar ele porque eu não tinha verba, eu não tinha condições de me virar. É sempre isso. Mas normalmente, mesmo separando, depois de um tempo ela volta. E pelo menos eu vi que é no mínimo umas 6 vezes que isso acontece. Até ou acontecer o feminicídio, ou acontecer a forma dela consiga se soltar dele e não voltar mais. Tá. E quando você fala da dependência emocional, a gente sabe que é uma coisa, não é tão simples assim, Não é tão né? simples. A clínica psicológica, o tratamento psicológico é muito importante também nesse momento, né? Muito importante, total. Eu acho que ajuda demais a pessoa a ter a noção do que está acontecendo com ela. Porque uma coisa é ela pensar, uma coisa é ela passar isso para fora de uma forma que ela também entenda que o que ela está sofrendo é violência. As rodas de conversa colaboram muito para isso também, né? Porque a partir do momento que elas olham para o outro, né, sobre o assunto dessa outra pessoa, elas conseguem enxergar elas também, não é? Roda de conversa é muito importante. Muito importante, porque quando ela começa a ver que outras mulheres sofrem a mesma coisa que ela, faz sentido para ela estar ali. Elas começam a despertar sobre elas, né? Ela começa a perceber que ela não está sozinha, Sim, tem outras sim. mulheres. E aí, rodas de conversa vocês fazem bastante também, né? Eu fiz 3 vezes só. Mas eu achei muito importante, porque a gente escuta cada história que a gente fala, nossa, nunca imaginei isso. E eu acho que ajuda bastante a mostrar a todas que elas precisam realmente de ajudas, que elas não estão sozinhas, que elas têm pessoas que vai poder ajudar. Porque quando a gente fala do governo, ele faz leis mais severas, ou ele coloca uma casa de abrigo para essas mulheres, mas esse é o pós. A gente quer saber o antes e antes, o que a gente pode fazer para mudar isso. Por isso que a gente quer fazer esse centro, esse memorial feminista, para levar isso para as mulheres, para elas conseguirem sair disso antes. Sim, sim. Essa origem, esse antes é tão importante, né? É muito importante. E esse coletivo, você quer falar um pouco das mulheres do coletivo? Então, a gente tem Nossa, é muita gente. É muita gente? O coletivo é com quantas mulheres? Olha, no total, por enquanto, a gente tá com 10. 10? Mas que, na verdade, são parcerias também. A gente tem as parcerias. A gente está procurando mais pessoas para esse coletivo. A gente ainda não nomeou o coletivo, porque cada um vai dar um nome diferente. Mas a gente já tem uma das meninas, a Débora Viana. E aí ela trabalha com as mulheres da imigração. Então, ela tenta ajudar os centros de imigração, levando isso do feminicídio, esse tema. E aí ela adorou entrar nesse coletivo. Ela falou que seria muito importante. A gente tem uma mulher trans, que ela é de uma ela tem uma casa de cultura. Tem a Ana, que ela é dona de um estúdio de tatuagem. Tem a Mai, que está no estúdio também. A Sabine, que é do Arte do Subúrbio. Tenho as meninas do Clique, que elas me ajudam a montar tudo, né? Do que museus. Elas sempre me ajudam em projetos, editais. Eu tô com elas todo dia. Ajudo elas também. Às vezes, antes eu fazia para elas vagas culturais. E... Nossa, tem a Preta Flor, que ela faz eventos de grafite também, faz exposições. E ela fala muito sobre o lado da artista como ser mãe. Que ela tem um filho agora, então ela carrega essa bagagem. Onde ela vai, ela leva o filho. Ela mostra, todos os desenhos dela é uma mãe com um filho, uma mãe afro, eu acho muito legal.
Tem a Mel também, a Arte Luz, que ela faz uma mulher com uma chama nos olhos. E ela é do grafite também. Ela é da parte de comunicações. Aí tem também a Ana Kia, que ela desenha os monstrinhos, ela trabalha em galeria. Meu, é muita menina, é muito... a gente tenta fazer uma mistura de tudo. A gente tenta levar um coletivo aberto, que não seja uma coisa fechada, que não entre outras pessoas. A gente quer um coletivo para que possa colocar quanto mais gente, melhor. Porque quanto mais ideias para ajudar a combater isso, seria perfeito. Nunca é menos, né? Nunca é menos. E é bom que cada uma é de uma região. Então, cada uma arruma uma exposição em tal lugar e a gente isso vai. é muito bacana, né? Eu acho incrível, assim. E é bom que a gente tá sempre, cada uma tá numa linguagem, mas falamos sempre a mesma. A gente tá sempre junto. E quando você fala cada uma com a linguagem, é a linguagem dentro da arte? Como que tá? Dentro da arte. Dentro da arte, porque cada uma faz uma coisa na arte. Uma trabalha em galeria, uma só pinta muro, a outra só pinta quadros. E eu acho isso interessante, porque é uma forma mútua, né? Da gente conseguir ampliar, expandir e trabalhar nisso e mostrar isso para as pessoas. Que todas estamos juntas. Por mais que tenha formas diferentes, né? Coisas diferentes, eu acho que isso é incrível. É bem bacana você falar, quando você fala desse coletivo que é aberto. Então, as mulheres quiserem participar, elas podem participar, entrem em contato com vocês. Seria ótimo. Quanto mais mulher, melhor pra gente. Sim. Porque é mais pra gente se comunicar e passar adiante. É bom esses patrocinadores também, quem quiser patrocinar ou quiser doar alguma coisa para esse coletivo. Nós queremos parcerias. A gente está querendo parceiros que queiram participar dessa jornada. E patrocínios. Quanto mais parceria, melhor, né? Quanto mais parceria, melhor. Patrocínios de materiais, verba, fomento. A gente está pensando em participar de editais. Tudo que a gente consiga fazer esse projeto ampliar, a gente vai tentar. Então fica o convite aí para quem quiser participar, é só entrar em contato com você, né? Sim. Pelo qual telefone? É o 11 95 895 2864. E o Instagram, as redes sociais? O Instagram é Gabinski_art. Então, Gabi, você pode falar mais sobre do Centro da Memória que você fez? Você atuou em 3 projetos, em 3 locais. Você pode falar um pouco sobre eles? O primeiro foi no Parque Novo Mundo, que você falou, né? Sim. Agora, depois o segundo na Biblioteca Brito Broca. E na Biblioteca Brito Broca foi uma ideia minha, assim. Depois que eu saí desse do Parque Novo Mundo, comoveu bastante, porque foi um evento que eu não esperava ter essa repercussão que teve e a sensação que a gente teve de sentir medo. Nós somos mulheres, todas as mulheres que a gente tem medo delas sofrerem a mesma coisa, que a gente vê que a cada dia 4 mulheres morrem. Sim. Por feminicídio. Infelizmente, é um número absurdo, né? Infelizmente. E a gente estava percebendo que a gente tinha que fazer alguma coisa para mudar. Então, eu falei, o que eu posso fazer? Já que eu saí desse evento, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, quando eu vi, eu falei, gente, a gente tá no mês das mulheres. Aí eu, Ana, você vai fazer algum evento para esse mês? Aí ela falou assim, amiga, eu tô querendo fazer, mas eu não tenho a mínima ideia. Você tem algum tema? Aí eu falei, como é o mês das mulheres, vamos fazer contra o feminicídio. Foi assim, tá. Aí ela, ora então, vamos fazer. Só que aí, como o estúdio dela é pequeno, ela falou, amiga, vai ter que ser uma coisa simbólica. Não vai dar pra aglomerar tantas pessoas aqui para fazer tudo o que a gente espera. Aí eu falei assim, vamos tentar falar com a Sabine pra ver se a gente consegue ir na biblioteca? Daí eu mandei mensagem pra Sabine, Sabine, você não sabe o que tá acontecendo, o que você vai fazer esse mês? Aí ela, menina, eu tô querendo fazer um evento, ainda não tenho tema. E aí eu falei assim, eu tô pensando em fazer o evento com o tema feminicídio, foi o que aconteceu, mulheres vivas, ela, mano, bora, super top. Aí a gente marcou uma reunião, aí juntou nós 3 no estúdio, cada uma falando a história do que ia colocar. Aí a Sabine, eu vou colocar o cine, vou fazer a roda de conversa. Aí a Ana, eu vou levar o flash tatu e a gente chama o pessoal da feirinha e faz os piercings também. Aí todo mundo parou e ficou esperando, né? E eu só anotando. Elas, e você? Aí eu, vocês já vão levar tudo? Eu vou levar o grafite e a exposição com as meninas artistas. Elas, bora! Aí elas nunca tinham visto essa loucura, né? A gente sempre juntando, tentando fazer eventos. Mas nesse foi principal pra gente. Porque era uma coisa que mexia com todas nós. E aí a Sabine falou, então vamos fazer. Aí a gente fez. Daí eu comecei a fazer o grafite.
A gente arrumou os quadros na exposição, aí a Sabine começou a roda de conversa, passou o cine, que é contando a história de mulheres que sofreram com a violência doméstica. E aí cada mulher falou um ponto. E aí eu lembro que eu fui vendo a feirinha, fui vendo tudo acontecendo. E aí todo mundo com o seu desenho. E eu falei, gente, eu não tenho uma ideia de desenho, eu nem desenhei. Porque normalmente eu gosto de fazer na folha com a ideia. E vou lá, eu falei, não, eu vou fazer um na minha cabeça. E aí eu comecei. Aí o marido veio e falou assim, ele sempre trouxe o desenho, eu falei, eu vou fazer. Aí ele, tá bom. Aí ele só ficou olhando, eu fazendo. E aí todo mundo passava e via que a minha personagem não tinha boca. Ah, tá. E aí as pessoas, por que a sua personagem não tem boca? Aí eu achava engraçado, né? Eu não respondia e continuava pintando. Eu falei, eu tô terminando. Quando você terminar, você vai pôr a boca. Aí eu, acho que não, mas tá bom. Aí continuei. E as pessoas sempre incomodavam. Foi criado na hora ali, né? Foi criado na hora. E aí minha amiga, ela tem uma mania de fazer uma chama no olho, a Mel, né? E aí eu falei assim, pô, como eu já tô fazendo dessa paleta que eu gosto muito, que é o azul, eu não tenho uma cor quente, só tem cores neutras, eu vou jogar uma cor quente. Já que a Mel fez o fogo no olho, eu também posso fazer uma chama. Tá. E aí eu fiz o olho em degradê. E aí quando as pessoas passavam, eu via ela assim, ó, ela encarando o personagem, né? E aí todo mundo começou a filmar, tiraram foto. E aí entrou nesse contexto do porquê sua personagem não tem boca. E na minha cabeça era porque eu não queria fazer a boca no começo. Tá. E aí eu falei, não, tem um contexto sim. São pelas mulheres que não têm voz na sociedade. São pelas mulheres que estão sempre caladas, que elas passam a violência doméstica todos os dias e não sabem que isso é violência São doméstica. silenciadas, né? São silenciadas. Então, não é silêncio, é um grito contido. Elas ocupam o espaço, elas encaram. E quando elas não falam, o corpo inteiro fala por elas. Então, essa foi a história do não ter a boca. E isso passou adiante pra mim. Eu achei super importante passar em todas as minhas obras. Agora, todas as minhas obras feministas não têm boca. Virou uma marca isso? Porque elas têm uma expressão muito forte, né? Os olhos falam, né? Eles falam. O corpo também, né? Eu tô tentando O corpo, o coração. mostrar as rachaduras. Porque quando a mulher ela sai de um relacionamento abusivo, ela sai destruída. Mas ela ainda tem aquela chama pra continuar, pra se reerguer. E assim vai. E essa foi a ideia, a princípio. E mostrar isso pras mulheres, que elas podem continuar. E é uma resistência feminina. Sim. Acho que todas nós temos isso. De não conseguiu, mas ela vai até o final. É um símbolo de resistência muito forte, né? E é uma coisa que bacana. me orgulhou muito, sabe? E aí, lá em casa, sempre entra nessas discussões, né? Por que você fez sem boca? Aí, quando eu fui falando, aí todo mundo parou assim, um olhou pro outro. Tipo assim, eu sou a caçula, né? Então, tipo assim, um olhou pro outro e fez assim. Tipo, ela cresceu, né? Ela evoluiu, ela amadureceu, ela entendeu o que realmente tem acontecido com as mulheres e como tem comovido a gente. E aí eu passei a estudar sobre feminismo, a ter uma noção. Eu sei bem por cima, eu ainda sou bem leiga, mas eu acho que só o fato de tentar ir atrás e entender e conseguir passar isso para as mulheres, o pouco que eu sei, eu acho que é extremamente importante através da arte. E é interessante que você sempre fala que você é muito leiga nisso tudo, né? Mas ao mesmo tempo você expressa e fala de uma maneira que você entende muito bem tudo, né? Isso tem a ver com sensibilidade? Eu acho que sim. Eu acho que é porque, como eu sempre fui tímida, eu nunca tive a oportunidade de falar, assim. Na verdade, eu sempre preferi que a arte falasse por mim. E hoje, não basta só a arte falar por mim. Eu tenho que falar, eu tenho que me expressar, eu tenho que passar isso para as outras mulheres, porque é uma coisa que a gente não pode mais deixar acontecer. A gente... O memorial do Mulheres Vivas, feministas, tem a ver com... É só a estrutura do bolo. Mas a cereja do bolo vai ser quando diminuir essas mulheres mortas por dia. Vai ser quando todas entenderem, todas se conscientizarem, a gente conseguir passar isso para as escolas. Eu acho que, como não tem essa educação na escola, é importante também passar para os meninos, passar para os homens, para mostrar que a mulher não é só esse sexo frágil que todo mundo fala, que a mulher é mais, ela é além disso. Tem um livro que conta, eu acho que é a história das prostitutas. Eu não comecei a ler ainda, mas as 3 primeiras páginas fala que antigamente, antes de Cristo,
as mulheres eram consideradas deusas, porque elas davam à luz. E ela mostra que elas tinham os mesmos direitos dos homens. E quando o homem, a partir do momento que o homem descobre que através da semente dele que ela pode dar à luz, ela passa a não ser mais as deusas. Ela passa a ser a dona de casa, a que cuida dos filhos. E se parar para olhar, o que a gente busca hoje é ter os mesmos direitos dos homens. A gente não nessa parte de não só sexual, mas a gente quer dizer também na parte de trabalhos, de igualdade, de a mulher também poder ter que trabalhar, chegar em casa e ela não ter que fazer a comida, porque o marido também trabalhou, ele também pode fazer a comida se ele chegou primeiro. E isso também é uma coisa que na minha casa é uma educação que vem de berço, né? O meu pai sempre tratou todos nós por igual, e principalmente a minha mãe. Então, quando minha mãe não estava bem, ou quando ela não queria fazer comida, cada um fazia. Tá. Então, cada um tinha o seu dia de lavar louça, cada um tinha o seu dia de fazer comida. Porque o meu pai sempre falou, não é porque ela é sua mãe que ela tem que fazer tudo. Aí ele falou assim, cada um aqui tem que ter uma responsabilidade, todo mundo mora aqui. Então, a gente falava que era um centro comunista lá em casa, porque era tudo igual. E, tipo assim, Tá. tanto na comida, quanto na roupa, quanto em tudo que a gente fosse ler, um lia, passava pro outro. Um não queria tal coisa, passava pro outro. E assim foi. A gente foi aprendendo através disso, sobre o conhecimento, sobre as discussões que a gente tinha em casa, sobre cada um ter um tema e uma profissão que queria seguir. E a gente sempre discutir, mesmo não, que nem eu não sabia filosofia, nunca fui muito de ir atrás. E o meu irmão adorava aquele filme Troia. E a gente não entendia nada, né? A gente falava que era porque ele queria ver o Brad Pitt, a gente metia com ele, né? Era o irmão mais velho? Ele era professor de filosofia. Tá. E o Otávio, ele adorava esse filme Troia. No entanto, eu não entendia tanto, até que eu assisti com ele. E aí ele pergunta pra mãe dele, né? Se eu for pra guerra, eu vou morrer? Aí ela fala, vai, mas você vai ter glória. Décadas e décadas vão lembrar de você. Aí ele fala, mas se eu não for? Aí ela fala assim, você vai casar, vai ter filhos, mas você não vai ter a glória. Você só vai ser lembrado pelos netos, os seus bisnetos e tataranetos. E quando eu acabar, você não vai mais existir, ninguém vai mais saber quem é você. E aí ele decide ir pra guerra, ter a glória dele, pra ele ser reconhecido. E quando meu irmão faleceu de Covid, e ele teve essa homenagem, pra mim foi como se ele alcançasse a glória, que ele sempre quis marcar o nome dele pra educação, ter a biblioteca dele. Tanto que lá em casa tinha mais de 5.000 livros só dele, de filosofia e coisas que ele amava ler. E aí... Ele montou essa biblioteca que montou essa biblioteca tem o nome dele. E aí a gente começou... Quando a gente conseguiu isso na Unifesp, a gente foi separando caixas e caixas de livros que já não tinha mais espaço na casa. Acho que dava para construir uma casa só de livros, assim. E a gente começou... A gente estava tentando fazer um centro ou outra biblioteca que a gente conseguisse doar esses livros. Com o nome dele, a gente estava querendo fazer algo assim. Tanto que minha irmã, ela queria fazer um centro para minha mãe. Tá. Que seria para as mulheres também, de crochê, essas coisas que minha mãe sempre adorou. E a gente sempre ficava nessa história de projetos. Meu pai queria fazer um memorial para Covid, para lembrar das pessoas que morreram de Covid. E a minha família sempre trabalhou nessa parte de projetos, criação. E num todo, essa tem sido a minha história até hoje. Que história, né, Gabi? Mas quando você fala que o seu foco principal e o foco principal de muitas nossas, né, principalmente de vários projetos, é a diminuição desse número de feminicídio, e você que trabalha com crianças, né? Você acha que a ideia é esse processo de passar educação para essas crianças? Como que a gente pode olhar para isso também, Gabi? Essas crianças, elas precisam saber, não é? Elas precisam conhecer tudo Eu isso, acho que é né? extremamente importante. Na medida do possível, né? Na medida do possível. Eu penso que a gente também consegue levar isso através da arte. Eu penso muito isso nos finais de semana, quando eu trabalho com criança, quando eu dou oficina, o jeito que cada um trata o outro. Eu observo muitas crianças e eu acho que, por mais que a gente aprenda muito mais com eles do que eles aprendam com a gente, Sim. É importante passar principalmente para os meninos e para as meninas nunca aceitarem isso e para os meninos nunca fazerem isso.
de maltratar, de controlar, de tratar a mulher como se fosse um objeto. Eu acho que é extremamente importante passar para as crianças, porque quando eles crescerem e eles chegarem num relacionamento lá na frente, o homem vai saber como tratar a mulher e a mulher vai saber como tratar o esposo e como ser respeitada e ter a sua opinião própria. Sim, isso é fundamental, né? É fundamental. Essa educação para criar com acabar com essa estrutura machista. Com certeza, com esse patriarcado, com essa colonização. E a briga continua, né? Nunca desistir, né? Nunca dizer. E quando você fala que o foco principal é esse, o importante é não desistir. Essa resistência é muito necessária, né? Sim, tanto que depois que eu vim aqui para o Instituto... Que foi o terceiro. Vamos a gente falar do terceiro movimento aí desse projeto, né? Teve mulheres que começaram a me chamar por eu ter feito o evento aqui no Instituto. Olha que bacana. Uma equipe do... Eu acho que é um grupo político dos trabalhadores. Chegaram a me chamar para fazer algum projeto a partir daqui? o feminicídio. E aí eu achei bacana. Porque quando eu vim fazer esse evento aqui no Instituto, quando eu fiz o segundo, eu não consegui colocar tudo ainda que eu queria, né? E ainda não tinha uma ideia madura do que seria ainda esse projeto. Aí a Ana me ligou e falou assim, amiga, o MacGregor precisa de 2 pessoas para fazer a oficina. Aí ela falou assim, é do Art Pixel, ele já vai levar um evento para lá, o que você acha? Aí eu falei assim, mas não é sobre o que o espaço? Aí quando ela falou, eu já tinha feito aquele desenho na folha, mas eu não sabia em qual parede fazer. Entendi. E o significado dela que eu queria passar, eu queria numa avenida que passasse muitas mulheres. Quando ela falou que era uma casa contra a violência doméstica, que era apoio às mulheres, eu falei assim, eu posso fazer um grafite lá? Ah, foi assim, tá. Aí ela falou assim, amiga, não sei, conversa com o MacGregor ou com o Instituto. E aí eu entrei em contato com vocês, depois entrei com ele avisando, né, que eu falei com vocês. E quando eu vim pra cá fazer, pra mim o pior mês é esse de abril, que é quando eu perdi minha mãe e meu irmão, faz 5 anos. Entendi. E aí eu tava com a cabeça até assim, meio eufórica, muita coisa pra pensar. E no dia 24 ia fazer 5 anos que meu irmão faleceu. E aí eu comecei no dia 23, como fala meu marido, foi pau no gato. Fui fazendo, pintando. E aí quando chegou no dia 24, o meu emocional já tava abalado. E aí quando eu vi... Que foi na sexta-feira. Foi na sexta-feira. Tá. Quando eu vi o Roxinol e a Rosa, eu queria chorar pela história. Olha só. E aí eu lembrava da minha família, e eu fui lembrando de todas as construções que a gente teve, todos os apoios. E aí ele falava assim, meu marido falava pra mim assim, não esquece, eles estão com você, eles apoiam você. Você não precisa ficar triste. E aí eu sempre pensei no pós-vida como aquele Viva a Vida é uma festa, né? Que a gente vai se encontrar no final e todo mundo vai ser uma caveira mexicana. Sim. E quando eu fiz aqui no Instituto Grafite, me tocou muito. E aí quando eu conversei com as meninas na quinta-feira, elas conversaram tanta coisa comigo e a gente foi falando de filmes, de coisas, e elas adoraram a história do grafite, o projeto em si. E que foram as meninas do estágio da Unip, né? Elas foram incríveis. Elas adoraram você. Eu adorei elas também, elas são muito legais. E quando eu vi que realmente eu estava fazendo história com essas mulheres, me tocou mais ainda. E aí na sexta-feira, quando eu finalizei, que eu olhei para aquele muro, para mim foi um marco para mim. Olha só. De realmente eu amadureci e consegui. Agora eu ainda falei com o meu marido, né? Agora eu me sinto uma artista. Aí ele falou, mas por que você sempre foi artista? Eu falei assim, porque agora eu consegui passar o que eu sentia pro muro. Ah, tá. E aí ele fez assim, ele realmente, a história daqui é muito bonita. Aí eu fiz assim, mas ainda vai continuar, ainda tem sábado. Aí a gente fez a oficina, que era sobre que foi maravilhosa, né? Que era Corações com Chamas. Sim. E aí o milagrito, na verdade, é um agradecimento. As pessoas usavam no México como um agradecimento de milagre, pequenos milagres. E aí eu falei, vai ser um agradecimento por mulheres vivas e resistência feminina. Que foi a oficina de sábado. Foi a oficina de sábado. Elas iam pintar um milagrito nas telas de agradecimento e resistência feminina. E foi assim que desencadeou a oficina, porque eu fiquei com isso na cabeça. E, as meninas adoraram. Tirei foto com elas pintando. E cada uma foi contando uma história, foi conversando comigo. Muitas mulheres, né? Muitas mulheres. Teve a roda de conversa com a Ana. E depois a roda de conversa. E foi incrível, assim. A gente marcou a gente.
foi muito lindo. E Assim. por aí vai continuar aí a memória agora? o marco que vocês deixaram aqui no Sarate vai ficar para a vida toda aí, não é? E muita gente que passa por aí pela rua perguntando sobre você, tirando foto, isso é só um começo, né, Gabi? Ai, amém. Vai ser só o começo, porque a gente quer, e além disso, a gente quer levar isso para todos os lugares, para todas as periferias. O máximo que a gente puder conscientizar de pessoas, crianças, levar essa arte que cura mesmo. É assim que vai ser adiante sempre. Uhum. A gente está falando do grafite, mas a gente também falou, como você falou, dessa oficina que é muito importante também. Essa oficina seria para todas as mulheres? Como que é? Seria para todas as mulheres, crianças, adolescentes também? Eu sempre trabalhei muito com oficina, né? Uhum. Então, sempre quando a gente leva uma proposta de uma oficina para algum lugar, eu penso sempre num contexto do porquê eu estou dando aquela oficina. E o Milagrito é a primeira vez que eu faço essa oficina, porque sempre foi uma coisa minha. Eu sempre gostei muito da cultura mexicana. E como eu tenho descendência espanhol, que eram ciganos, minha família foi expulsa da Espanha. Ah, olha só. Por eles ser ciganos e o nome Rangel, né? E aí eles foram vindo até o Brasil e a minha avó, ela era muito religiosa. Então ela tinha essa coisa do Milagrito, ela tinha essa coisa das cartas, do lado espiritual. E foi uma das coisas que foi mexendo comigo, porque eu falava assim, por mais que seja uma cultura mexicana, também é espanhola e cigana. Uhum. E aí eu fui aprendendo através das culturas da minha família. Foi umas coisas que... A arte é isso, né? Ele é esse processo de amadurecimento. E tudo que você vive se transforma em arte pro artista. E eu fui carregando essas bagagens de o Oscar Wilde, o Coração. E aí foi por isso que eu quis fazer a oficina do Milagrito. É a primeira vez que eu fiz. Tem toda uma ancestralidade aí por trás, né? Tem toda uma ancestralidade por trás. Tem toda uma história aí também, né? Todo um marco. E como que a gente pode falar dessa arte como resistência e cura coletiva? Eu tenho um poema para isso. Posso falar? Vamos. Luciano. A Rosa Luxemburgo diz que quem não se movimenta não sente as correntes que aprendem. Mas a arte rompe esse silêncio. Ela pulsa, ela desloca, ela convoca. A arte é o corpo em movimento, é respiração política, é espelho e abismo. É aquilo que nos obriga a olhar para o mundo e para dentro de nós. É na arte que a vida se reinventa, que a dor ganha linguagem, que o invisível se torna presença. Nossa, que lindo. Isso para mim é a arte que cura. É a arte que cura, não precisa dizer mais nada, tá tudo aí, né? Nada. Eu acho incrível. E eu sempre olho esses livros de mulheres feministas, muita gente passa para mim, lê tal livro. Uhum. E esses dias me passaram um livro de uma mãe que ela começa a falar, ela é uma jornalista. Ela começa a falar de como é educar o filho desde pequeno com os brinquedos que as pessoas têm dado. Que aí ela foi comprar uma coisa pro filho e aí ela falou que era muito violento os brinquedos para menino. Que era espadas, eram carrinhos, era facas. E ela falou que ela queria que o filho dela brincasse de panelinha. Uhum. Só que as panelinhas eram rosa, já tinha um gênero para aquilo. E aí, nisso, ela vai falando sobre a educação do filho através das roupas, dos amigos. Eu não cheguei a ler ainda, mas que isso mostra o marco de como essa mulher, de como é se importar com como você vai educar o seu filho para ele tratar outras pessoas, como ele vai reagir às reações, a outras coisas, a outras formas. E eu acho isso muito importante, quando você falou de falar para as crianças, falar para as mulheres. Eu acho que se a gente conseguir o máximo de levar para conscientizar todas as mulheres, todas as pessoas, eu acho que isso vai ser incrível. Uhum. Ainda mais e é bacana quando a gente parceria com vocês. Com certeza, uma belíssima parceria. E quando se fala da educação lá, desde a origem, das crianças e tudo mais, a gente fala dessa desconstrução desse machismo estrutural, né? Você vê que quando fala da violência, dessa arma, desses brinquedos, né? Por que isso, né? Eu acho que tem que desconstruir desde lá, desde pequeno, né? Sim, é uma construção machista desde pequeno. A gente olha até as meninas, né? Sempre bonecas, panelinhas. Sim.
Quando eu era criança, o meu pai nunca deixou a gente ter isso de menina brincar só com um boneco. Tá. Meu pai sempre jogou a gente pra fazer esporte. Ó, você brinca com seu irmão vai brincar com você disso agora. E tinha, como minha irmã sempre quis ser professora, ela fazia todo mundo brincar de escolinha. Como que é o nome do seu pai? Celso. Maravilhoso, Celso. Belíssima educação, né? Que ele deu a vocês, né? Ele e a minha mãe. Ela sempre acompanhou a gente. Minha mãe nunca falou isso só de mim, né? Sua mãe? Qual o nome? Rosimeire. Rosimeire. E eles nunca deixaram a gente ter isso de estereótipo. Uhum. E sempre quando a gente tinha o preconceito de alguma coisa, ele dava alguma coisa pra gente ler sobre aquilo. Não, você vai ler sobre isso e vai escrever sobre isso agora. Porque eu preciso saber por que você tá pensando isso. E aí sempre entrava nessa discussão, essa roda de conversa da família, cada um dava a sua opinião, para cada um entender o que se passava e o que se sentia. Uhum. É isso, Gabi, tem tanto assunto, né? Quando a gente fala de violência, né, contra as mulheres, a gente tem que falar de tanta coisa, né? 40 minutos é muito pouco tempo para a gente falar, mas vamos ter outras conversas. Foi maravilhoso conversar com você. Prazer ter você como parceira aqui no Instituto Sarate. Vamos ter várias oficinas, várias coisas aí com você, né, Gabi? Com certeza. A gente precisa que as pessoas te conheçam o teu coletivo. E a nossa função é desse processo de rede mesmo, de juntar forças, que é o que a gente precisa. E é isso. E vamos terminando agora a nossa conversa maravilhosa com a Gabi Angel. E vamos falar muito sobre ela aqui no Instituto Sarate, principalmente no nosso projeto Ressignificando Vidas. E até a nossa próxima conversa.